Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.6, exercício número 6. Vamos ao enunciado. Determine a área da superfície. A parte do paraboloide z igual a 4 menos x² menos y², que está acima do plano xy. Bom, para calcular aí a área da superfície, eu primeiro preciso localizar onde está a região D da superfície, né? Nesse caso, ele diz aí que a região está acima do plano XY. Então, eu sei que a região D vai estar no plano XY e no plano XY, como ele já deu aqui o paraboloide Z igual, no plano XY eu sei que Z é igual a zero, tá? Por quê? Porque eu preciso desse Z igual a zero para ter a intersecção entre eles para achar a região D, né? Por quê? Porque a área da superfície vai ser calculada como integral dupla na região D, que eu sei que está no plano XY. Então, aqui dentro eu vou ter que é a raiz quadrada de 1 mais. Se a região D está no plano XY, significa que a função é z. Então, eu vou fazer a derivada de z parcialmente em relação a x elevado ao quadrado, mais derivada de z parcialmente em relação a y elevado ao quadrado, num diferencial dA, né? Então onde está essa região D? Preciso desses limites de integração, né? Iguala ali o z do paraboloide com z do plano. Então vai ficar 0 igual a 4 menos x² menos y², ou x² mais y², passando para cá, igual a 4. Isso aqui é a região D. Ou seja, se a gente fizer a representação aí no plano XY, a gente tem aí uma circunferência, tá? De raio 2. Então, a gente vem aqui no plano XY e traça a região D, né? Então, aqui é x² mais y² igual a 4. Então, aqui é 2, 2, menos 2 e menos 2. Aqui dentro é a região D da superfície que eu quero calcular, né? Aqui é y, aqui é x. Então, a função, né, que é a parte do paraboloide, eu tenho a função que é z igual a 4 menos x² menos y². E aí eu vou precisar das derivadas aí parciais. Então, eu vou fazer del z, del x, derivando z em relação a x, derivada de 4 é zero, derivada de menos x² menos 2x, derivada de menos y², zero. E vou fazer del z, del y, derivada de 4, zero, derivada de menos x², zero, derivada de menos y², menos 2y, tá? Aí, como aqui na região D eu tenho uma região de uma circunferência, né? E ali vai aparecer x², y². Para fazer a integração, eu vou utilizar a coordenada polar. Polar, tá? Na coordenada polar, eu vou ter que os limites do raio vai ser de 0 a 2, né? Sai daqui do centro, vai até 2 para todos os lados. E o limite de θ vai ser de 0 a 2π. Que começa aqui e dá a volta completa até chegar aqui em 2π, tá? E o diferencial de área, né, para a coordenada polar é R dr dθ. Lembrando que o R é o fator jacobiano da transformação de cartesiana, né, x e y, para polar rθ. Então, a área da superfície vai ficar igual. Integral, vou escrever assim primeiro, da integral dupla na região D, da raiz quadrada, vou colocar a função ali, arrumar primeiro, depois a gente põe os limites. 1 mais
Aí aqui eu vou ter menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado dá 4x quadrado. E mais, aí aqui eu tenho menos 2y, que é a derivada de z é y, ao quadrado, 4y quadrado. E tudo isso daí eu vou integrar em dA. Aí eu substituindo aqui, né, para a função de r, 4x quadrado mais 4y quadrado é 4r quadrado. Então, eu vou poder escrever área da superfície como sendo igual a integral dupla, aí colocando os limites, de 0 a 2π, que é o θ, de 0 a 2, que é o raio, né? Aí vai ficar a raiz quadrada de 1 mais 4r quadrado, substituindo aí para a variável coordenada polar, vezes o dA. O dA é r dr dθ, tá? Bom, para fazer a integral dessa função aqui em relação a r, né? A gente vai ter que aplicar uma substituição. Então, vou chamar tudo que isso está dentro de u. Então, vai ficar u igual a 1 mais 4r quadrado. Deriva dos dois lados. Derivada de u dá du. Derivada de 1, 0. Derivada de 4r quadrado fica 8r dr. O r e o dr eu tenho. Então, o 8 eu vou jogar para o lado do du. Então, fica du sobre 8 é igual a r dr. E para facilitar, posso trocar os limites de integração. Então, eu tenho lá, quando r é 0, eu vou ter que u é igual a 1 mais 4 vezes 0 ao quadrado, 1. E quando r é 2, eu vou ter que u é igual a 1 mais 4 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 4, 16. Com mais 1, 17. Então, a área da superfície vai ficar igual integral de 0 a 2π. Essa integral aqui essa não depende nada de θ. Então, eu posso escrever a multiplicação das integrais. Então, integral de 0 a 2π dθ vezes a integral, trocando o limite. Onde era 0, ficou 1. E onde era 2, 17. Ao invés de escrever a raiz quadrada, eu vou escrever como sendo elevado a meio, como potência. O que tinha ali dentro, 1 mais 4r quadrado, virou u. E o que tinha fora, que era o r dr, virou du sobre 8. Agora ficou mais fácil de integrar, então a gente vai ter a área da superfície igual a integral de dθ da θ de 0 a 2π, vezes a integral de aqui 1/8, copia, que é constante, a integral de u elevado a meio, dá u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, que varia aí de 1 até 17. Aí a gente vai ter aqui, esse 2 simplifica com 8, aqui fica 4, a área da superfície vai ser, substituindo os limites aqui, fica 2π, aí aqui a gente tinha 1 sobre 12, tá? Aí ali substituindo os limites de integração, no lugar do primeiro 17, 17 elevado a 3 meios, menos o limite inferior que é 1, elevado a 3 meios. Aqui simplifica o 2 com 12, fica 6. Então, a área da superfície é igual a π sobre 6. Aqui o 17 elevado a 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de 17 elevado ao cubo, que a gente pode escrever como 17, onde 17 vai para fora, raiz quadrada de 17. E aqui, menos 1, 1 elevado a 3 meios dá 1. Essa é o resultado aí da área da superfície. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!